texto aqui. Abra em Romanos capítulo 7. Amém? Romanos capítulo 7. Para quem não esteve no culto quinta-feira, trazer uma breve contextualização aqui, mas tem a palavra gravada também, caso você queira ouvir depois. Basicamente, o que foi falado é a respeito do fato bíblico de que quando nós nos convertemos, ou seja, quando nós passamos pela experiência do novo nascimento em Cristo Jesus, que é a morte, o sepultamento do meu eu, da minha independência, da minha natureza pecaminosa, e o nascimento, o novo nascimento, de um novo homem, uma nova mulher, que agora é filho de Deus, que agora é servo de Jesus Cristo, que segue a Jesus Cristo. E o foco principal foi no fato de que Jesus ele não é somente Salvador das nossas vidas, mas Ele é Senhor e Salvador. Então, automaticamente, quando eu me submeto a Ele, no mesmo instante que eu sou salvo do pecado, sou salvo da morte, da condenação, de toda a destruição que o pecado traz sobre a minha vida, destruição nessa vida presente e a separação eterna de Deus, no mesmo instante que Jesus, o Salvador, me livra de tudo isso, no mesmo instante, esse mesmo Jesus é o Senhor também. E eu também me submeto, eu também entro em uma nova vida de submissão, obediência à sua palavra. Amém? E foi usado ali o exemplo, a figura ali da parábola, ali, a metáfora do náufrago, que eu comentei na quinta-feira, para ilustrar todo esse contexto, esse conceito bíblico, de que a gente não deve olhar para Jesus somente como Salvador, somente como alguém que está ali para suprir as minhas necessidades, para me livrar de todas as dificuldades, porque não é isso. É como os irmãos da Cora Nova sabiamente falaram aqui. O Givanildo falou, se for para fechar, que seja da vontade do Senhor. Lógico que não é o que eles querem, mas a gente entende que o Senhor ele é soberano, e Ele coordena, e Ele governa todas as coisas da nossa vida. Amém? E isso não significa que não teremos dificuldades, que não teremos lutas e aflições, mas significa que Ele é o Senhor e que eu vou ser submisso a Ele, que eu vou obedecer e permanecer firme na palavra dEle, independente das circunstâncias. Amém? Independente da situação que eu esteja passando. Isso é ser cristão. Amém? Porque eu seguir a Jesus Cristo e eu professar a fé nele somente quando tudo está bem, somente quando tudo está mil maravilhas, isso não é o Evangelho. Amém? O Evangelho ele é uma postura, uma decisão que ela é incondicional, assim como o amor de Deus é incondicional sobre as nossas vidas. Amém? Basicamente é isso. E o que eu queria continuar hoje aqui é falar sobre essa luta, essa guerra que existe no nosso coração, no seu coração, no meu, nesse tempo que nós estamos salvos, que Jesus nos chamou, nos resgatou do lamaçal, da destruição do pecado, e agora nós estamos nesse estado de submissão à palavra dele, submissão ao senhorio de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, mas o pecado, a natureza pecaminosa, ela não foi ainda 100% removida de nós. Então, existe ainda dentro de você e de mim, na nossa carne, como a Bíblia fala, ou ela usa essa referência, a nossa carne, existe ainda dentro de nós uma corrupção no nosso ser, que é o pecado, que é originada no pecado, no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3. E essa corrupção do pecado que ainda está em você e em mim, ela
luta, ela inclina, ela impulsiona a cada um de nós todos os dias para nós voltarmos à rebelião, à rebeldia, à independência de Deus. Amém? Estão entendendo? Vai chegar o momento quando Jesus voltar, a Bíblia diz isso, Paulo descreve isso claramente, que o nosso corpo será transformado. Aí sim, naquele momento, o nosso corpo será transformado em semelhança ao corpo que Cristo adquiriu físico após a sua ressurreição. Um corpo glorioso, um corpo perfeito, santo, que não morre, que não sofre, que não adoece e, principalmente, que não tem mais essa corrupção, essa distorção do pecado. E aí sim nós seremos perfeitamente a imagem e semelhança de Deus, como fomos criados para ser no Éden. Amém? Porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amém? Mas, até esse dia chegar, nós temos dentro de nós uma guerra. Diga isso comigo, existe uma guerra dentro de mim. E glória a Deus por isso. Amém? Porque eu quero deixar isso muito claro aqui, logo desde o começo da ministração. Não estamos falando de salvação. Amém? O assunto hoje, nós vamos falar sobre a disciplina na graça, na batalha contra a carne. Foi esse o título que eu dei aqui. A disciplina na graça, na batalha contra a nossa carne. Isso não está relacionado à salvação. Amém? Por que não está relacionado à salvação? Nós vamos ver um pouco sobre isso, mas quero deixar isso muito claro desde o início, para organizar bem nas nossas cabeças, amém? Só pode lutar contra a carne quem é salvo. Você acabou de declarar junto comigo uma verdade bíblica, que nós vamos ler agora em Romanos 7. Existe uma guerra dentro de nós. Essa guerra, ela só passa a existir no momento em que você é salvo por Jesus Cristo. Então, se existe uma luta contra o pecado, é porque você já não é mais escravo do pecado. Porque o escravo não tem poder de se opor e de lutar contra o seu senhor. Ele simplesmente obedece e faz tudo que o seu senhor manda. Amém? Então, antes de Jesus nos salvar, como diz em Colossenses, antes de sermos transportados do reino das trevas para o reino do amor de Jesus Cristo, antes éramos escravos, completamente submissos, obedientes ao pecado. Quando Jesus salvou você e a mim, o pecado parou de ser o nosso Senhor, deixou de ser o nosso governante. E aí nós começamos a olhar diferente para o pecado. Coisas que nos alegravam passaram a nos fazer mal, a nos deixar tristes. Coisas que nos aprisionaram, de repente em Cristo Jesus nós nos vimos mais fortes para lutar e vencer vícios e prisões que nos encadeavam, amém? Então isso é a maior evidência, querido, de que você é salvo, amém? A maior evidência de que você e eu somos salvos é que nós lutamos contra o pecado, amém? É que nós temos aversão, temos repulsa, não queremos o pecado, amém? Você percebe isso? Que antes tinham coisas que eram normais para você, que você não via gravidade, maldade, e que agora você entende na palavra de Deus e no Espírito Santo que aquilo é ruim, que aquilo é um pecado contra Deus. E, inclusive, você pode até em algum momento falhar, se não em uma coisa que te aprisionava lá no passado, mas em outra. E quando isso acontece, como você se sente? Está tudo bem? Está tudo certo? Não aconteceu nada? Não, você vem o arrependimento, que é a obra do Espírito Santo. Você fala, puxa vida, eu pequei contra Deus. Eu não quero mais isso. Não é o que eu desejo, não é o que eu quero para a minha vida. Eu quero me libertar, eu quero nunca mais cometer esse tipo de coisa. Amém? Não é assim que funciona no nosso coração? Paulo vivia isso também. Amém? O apóstolo Paulo também vivia essa mesma guerra que você e eu vivemos, e a guerra que todo cristão vive. E nós vamos ler aqui as palavras de Paulo falando sobre essa guerra, amém?
Romanos capítulo 7. Eu vou ler com vocês. Acho que essa tradução aqui vai bater, vamos ver. Romanos capítulo 7. Nossa, aqui, sumiu Romanos aqui. Romanos capítulo 7, a gente vai ler. Vamos ler, para ter um contexto bem legal. Do 18 ao 25. Amém? Nós vamos ler Romanos 7, do 18 ao 25. Então, mais uma vez, aqui Paulo está falando para quem já é salvo em Cristo Jesus, tá? Nada do que vai ser dito hoje é para alcançar, para conquistar salvação, amém? Porque isso não existe. A salvação vem pela graça de Deus, favor imerecido, e é a graça somente. Eu e você não fizemos nada para merecer, para comprar a salvação, para ser digno da salvação. A única coisa que fizemos foi largar a âncora, o peso, a carga que nos aprisionava, decidir abandonar tudo isso para nos agarrar em Jesus Cristo, que é a nossa esperança de salvação. Amém? Quando fazemos isso, começa essa guerra de santificação, essa guerra interna contra o pecado. E aí Paulo fala sobre isso aqui, a partir do versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Irmãos, vamos repetir junto com Paulo aqui. Eu sei que nada de bom, nada de bom, nada de bom, nada de bom habita em mim, na minha carne. Isso é fundamental você entender. Porque se você esperar que venha algo de bom da sua carne, você já perdeu essa guerra. Você já perdeu essa guerra. Então Paulo, ele crava isso. Eu sei, ele não está falando uma hipótese, uma possibilidade, e ele não está falando que existem ainda algumas coisas boas. Não, eu tenho a corrupção do pecado na minha carne, mas não é bem por aí, né? Eu também tenho bondade em mim. Não, Paulo está falando, eu sei que nada de bom. Nada, é zero. Ok? Zero. Não existe bondade nenhuma na sua carne nem na minha carne. Amém? Estão entendendo? É a Bíblia que está falando. Ok? Mas e quando eu ajudo o próximo? Existem motivações egoístas, corrompidas nessas boas atitudes. Nada é bom aos olhos de Deus. Bom como Deus é bom. Amém? 19. Pois não faço o bem que eu desejo, mas continuo praticando o mal que eu não desejo. Ora, se eu faço o que não desejo, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Olha só, ele está falando que existe dentro dele uma vontade, uma inclinação que é separada, é diferente da que ele tem intencional. Isso que Paulo está falando é o quê? É que o seu espírito, o meu espírito nasceram novamente em Cristo Jesus. E nós fomos conectados com Deus. Quando nós somos conectados com Deus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós começamos a enxergar e entender coisas conforme Deus enxerga e entende. E aí, o seu espírito que está vivificado em Cristo Jesus quer o bem. Mas dentro de você, além do seu espírito, tem uma outra vontade que está na sua carne, que é a vontade do pecado, que você já nasceu com ela, ela foi gerada junto com você, em você. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, diz o Salmo de Davi, você já foi gerado nessa corrupção. Amém? É isso que Paulo está falando. Olha aqui o verso 20. Ora, é o 21, perdão. Então, encontrei uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, no espírito vivificado, eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer em obedecer e agradar a Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo,
guerreando, olha a guerra interna de todo cristão salvo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? E aí ele fecha de uma forma maravilhosa. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. O que Paulo está querendo dizer aqui, querido? Ele está querendo dizer que ele simplesmente descreve essa guerra que nós vemos em nós. Você faz tudo que você entende que é bom na palavra de Deus? E você está livre completamente de fazer qualquer coisa contrária à vontade de Deus? Não. Então existe dentro de você uma vontade, uma lei, como Paulo fala, pecaminosa, corrompida. Amém? Agora, o que você quer? Se nós perguntarmos para você, o que você quer? Você quer a independência, a separação de Deus? Ou você quer viver a vontade e a palavra de Deus? Todo mundo vai dizer que quer viver a palavra de Deus, que quer viver a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, porque ela gera vida eterna, porque ela traz vida em abundância. Então existe essa guerra dentro de nós. É o que Paulo está falando aqui. Amém? Vocês entenderam, né, que só tem essa guerra quando eu estou salvo, né? Porque se o meu espírito está morto, só tem uma vontade dentro de mim. Que vontade é essa? Que vontade tem dentro de mim? Do mal, do pecado. Amém? Vocês estão acompanhando? Quando eu nasço de novo, quando eu sou salvo, além da vontade do pecado, passa a ter o meu espírito vivificado, nascido de novo, conectado com Deus. E aí existe essa guerra, porque tem duas vontades. E Paulo ele fala, miserável homem que sou, por quê? Quem me libertará do corpo sujeito à morte? Ou seja, até quando? É como se fosse um desabafo, né, do apóstolo Paulo. Até quando, Senhor, eu vou viver desse jeito? Eu não quero mais essa guerra. Eu quero viver para o Senhor, eu quero fazer só o que é bom diante do Senhor. Eu não quero, arranca de mim essa inclinação, essa vontade, esse impulso para o mal, para a independência, para o pecado. E aí ele fala, mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em Cristo, há essa esperança, esse fato, na verdade, que a Bíblia já diz que acontecerá e acontecerá, não há ninguém que pode impedir, de que nós seremos resgatados uma vez definitivamente por Cristo, corpo, alma e espírito. E aí sim essa vontade vai ser removida e nós passaremos a ser livres para viver o senhorio de Jesus Cristo de forma perfeita. Amém? Deu para entender? Beleza. Vocês estão realmente junto comigo? Amém? Eu vou pedir para vocês explicarem tudo no final, hein? Quem não souber o que explicar, a gente tem um chicote ungido ali. Então, existe essa luta, existe essa guerra dentro de nós, certo? E aí entra o assunto que eu quero trazer, que é a disciplina da graça. O que eu quero dizer com disciplina da graça? Eu gosto sempre de definir o que não é, antes de falar o que é, para a gente endireitar o caminho, sabe? Para evitar desvio, né, de entendimento. Então, quando a gente fala que, quando eu vou falar que eu estou falando que nós temos que ter uma disciplina, essa disciplina, ela não é o que nos garante ou o que nos traz a graça, a salvação em Cristo. Amém? A disciplina, ela é uma resposta à salvação. Amém? Então, o que é disciplina para começo de conversa? Tá? Disciplina, tem lá, né, a disciplina da escola, né, as disciplinas que você vai estudar na faculdade, mas não é dessas disciplinas que nós estamos falando. A gente está falando da disciplina do corpo, da minha disciplina de vida. Ou seja, eu ter
eu ter um horário regrado, eu ter controle sobre as coisas que eu faço, no sentido de planejar, administrar os meus dias, as minhas tarefas, o meu tempo, as minhas escolhas, decisões, no que eu gasto tempo, no que eu não gasto, no que eu gasto dinheiro, no que eu não gasto. Enfim, é todo esse controle, esse governo que nós temos que ter na nossa vida. Amém? Abra aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios 9. Nós vamos ler do 24 ao 27. Aqui é o apóstolo Paulo falando aos Coríntios. Só trazer o contexto para vocês. Olha aqui para mim, acompanha aqui comigo. Não vai lendo ainda não a Bíblia, espera aí, a gente vai ler junto, calma. Acompanha aqui comigo, ó. Coríntio era uma cidade grega e na Grécia, a Grécia é o berço das Olimpíadas, tá? Foi lá que nasceu as Olimpíadas, que a gente tem até hoje, inclusive. E, na verdade, muitos dos esportes que são praticados nas Olimpíadas, os chamados esportes olímpicos, foram originados daquela época, tá? E eles tinham, na Grécia, tinha duas vertentes, né? Tinha as pessoas ali, mais até para a região de Atenas, ali, né? A cidade de Atenas, que era o culto ao intelecto, o culto à sabedoria, ao intelectual, né? Então, foi origem de muitos filósofos, né? E muitas universidades, escolas, porque eles entendiam que o corpo era mau, era corrompido, não servia para nada, era prisão, e a mente era realmente onde estava o nosso ser, então eu tinha que me focar e me desenvolver na mente. Qualquer tipo de esforço para desenvolver e preservar o meu corpo era perda de tempo. Essa era uma vertente que tinha de mentalidade, de filosofia na Grécia. A outra era praticamente o oposto dela. Era o culto ao corpo, ao físico. Então, entendia que eu preciso evoluir como pessoa, mas para eu evoluir como pessoa, eu preciso cuidar do meu corpo. Então, era um foco excessivo no cuidado do corpo. Era um culto ao corpo mesmo. E principalmente o corpo masculino, que era o símbolo de beleza da época. Tanto é que a gente vê estátuas gregas, né, dessa época, de corpos masculinos muito musculosos e tal, porque eles tinham essa figura, na nossa cultura, a figura de beleza é a mulher, né? Lá era o corpo masculino, o símbolo da beleza. E havia essa parte da Grécia que idolatrava mesmo o corpo, a saúde física. E aí, dentro desse contexto, Paulo fala aqui, ó, vamos ler 24 aqui. Ele está falando para gregos, cristãos, ok? Gregos que nasceram nesse contexto que eu falei e se converteram ao cristianismo. Nasceram de novo em Cristo Jesus. Vocês não sabem que todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Amém? Fala isso comigo. Se Paulo entendia que poderia ser desqualificado, quanto mais eu. Amém? Se Paulo, que mandava o lenço, e com o lenço dele, demônio era expulso, enfermo era curado, ele não precisava nem estar no lugar, quanto mais eu tenho que ter uma atenção e uma disciplina para, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não ser reprovado naquilo que eu mesmo preguei. Amém?
Mais uma vez, ele está falando para salvos, para pessoas que já têm o Espírito Santo. E ele fala que claramente, eu esmurro meu corpo, eu reduzo ele à escravidão. O que Paulo está querendo dizer? Ele faz esse comparativo do treino, da rotina de treino de um atleta olímpico. Irmãos, se você já teve curiosidade, a gente vê a cada 4 anos as Olimpíadas, né? E é bonito, eu particularmente gosto muito de ver. Eu acho lindo os esportes, os atletas, as coisas que eles fazem, salto com vara, altura, salto em distância. Cara, coisas fenomenais. Só que a gente se esquece que durante os 4 anos entre cada Olimpíada, eles têm uma rotina, uma disciplina rigorosíssima para conduzir a vida deles, para poder chegar lá e ter alguma chance de conseguir medalha. Porque se eles não tiverem essa disciplina de treino, de horário de dormir, horário de acordar, alimentação, cuidado com o corpo, na hora que chegar lá eles não vão conseguir. Eles não vão estar preparados. Paulo está falando que nós temos que ter essa disciplina com a nossa caminhada na fé, com a nossa vivência, ou seja, com aquela guerra que você viu dentro de nós em Romanos 7. Então a sua luta, meu irmão, contra o pecado, a sua guerra contra o pecado, ela não pode ser indisciplinada. Ela tem que ser disciplinada. E aí como que funciona? Como que vocês acham que é um atleta olímpico? Você acha que ele fala assim, eu vou treinar o que der, o dia que der eu treino, o dia que, hoje não deu para comer, hoje eu estou afinzão de comer uma pizza, um lanchão cheio de gordura. É assim, Pedro? Como que é? O que eles têm que fazer? Fala aí, que vocês estão muito quietinhos, vai, fala. O que eles têm que fazer? Oi? Bom dia, gente. Que ele tem que se esforçar, o que mais? Treinar. Eles treinam de qualquer jeito? Tem que ter o quê? Um planejamento para o treino. Amém? Esse planejamento faz o quê? Eles olham para a semana deles e o que eles vão fazer com a semana? Organizar a semana. Organizar como, Evandro? Alimentando, eles vão pensar em alimentação, horário de dormir, horário de acordar, vão pensar nas coisas que eles precisam fazer, nos diferentes tipos de treino que eles têm que fazer. Você está entendendo, irmãos? Pega tudo isso e traz para a sua vida cristã, é o que Paulo está falando, meu irmão. Amém? É o que Paulo está falando. Se você e eu formos lutar contra o pecado de forma indisciplinada, nós já perdemos. Nós já perdemos. Amém? E a gente pode perder. Paulo está falando ali. Paulo tinha essa preocupação com ele mesmo. Opa, eu preciso cuidar de mim, porque senão eu corro o risco de no fim eu ser reprovado naquilo que eu passei a vida inteira pregando. Mas ele entende que a arma, que o caminho para isso é a disciplina na graça de Deus. Amém? O que eu quero dizer com disciplina na graça? A disciplina na graça, irmãos, ela não existem 2 extremos aí, tá? De um lado, a pessoa que entende que ela precisa ter muito metódica, muito sistemática. Eu não conheço ninguém assim, sabe, eu mesmo até brinco com a Andréia, né, que parece que eu tenho uma planilha de Excel 24/7 na minha cabeça, sabe, porque a minha cabeça funciona de forma, assim, matemática, quadrada. Se não tiver tudo sistemático, organizado, encadeado, eu não funciono. Então, isso é o natural para mim. E aí, qual que é o perigo? É de ir para um extremo. Eu vou destacar aqui 2 extremos, que são os principais, que geralmente é para onde a gente está indo. Amém? Estão acompanhando? O primeiro extremo, que é o perigo para mim, é eu entrar no legalismo.
O que é o legalismo? A gente ouve falar bastante de legalismo, né? Legalismo é eu tentar comprar a graça de Deus com as minhas boas ações, com a minha disciplina, entendeu? Então, eu preciso organizar tudo na minha vida, tudo tem que estar milimetricamente no lugar certinho, funcionando no exato momento certo, para que Deus olhe para mim e me aprove. Isso não é o Evangelho, amém? O Evangelho, ele não é comprado, ele é dado de graça na cruz de Cristo, amém? Então, eu não busco a disciplina como uma forma de salvação, uma forma de me aproximar de Deus, uma forma de receber bênçãos em Deus. Não é isso. Isso é legalismo, é um extremo. O outro extremo é eu viver no piloto automático, sem disciplina nenhuma, sem planejamento, sem pensar em nada do que eu faço ou não faço, devo ou não devo fazer. O que é o piloto automático? Marcelo que gosta de carro, fala um pouco aí, Marcelo, eu sei que você gosta de falar em público. O piloto automático, um carro, como que funciona? Se ligar o piloto automático, o que acontece? Vai o quê? Vai? Anda sozinho. Anda sozinho. Você que está ali precisa fazer alguma coisa? Sozinho. Hoje tem até carro que estaciona sozinho, manobra, ele esterce, acelera, freia, faz tudo. Amém? Piloto automático. O avião também, o avião tem um piloto automático. Na hora que o piloto aciona o piloto automático, o avião faz tudo sozinho. Ele segue a rota, mantém na altitude, na velocidade. O painel tem 1001 controles, indicadores ali, sensores para identificar tudo e vai embora. O piloto só vai assumir de novo na hora que estiver chegando para pousar. Ou se alguma coisa acontecer. Piloto automático. A maior parte das pessoas, talvez a maior parte de vocês que estão aqui me ouvindo, tem uma inclinação para esse lado. Que é o quê? Eu simplesmente vivo. Eu trabalho, eu vou para o culto, eu chego em casa, e quando eu estou em casa, eu faço aquilo que eu quero fazer. Amém? Qual que é o problema disso? Paulo falou que muitas coisas boas habitam em nós. Ele falou que algumas boas e algumas ruins habitam em nós. Falou o quê? Que não tem nada de bom em você e em mim. Então, quando a gente vive no piloto automático, o que vai sair de você? Coisa ruim. Nhaca. Entende? É aí que entra o poder da disciplina na graça. Eu não disciplino a minha vida para conquistar nada, mas eu disciplino porque Cristo conquistou uma vida nova para mim. E eu preciso viver essa vida. Eu preciso pôr em prática essa vida. E se eu entendo que existe uma guerra dentro de mim, eu não posso deixar o pecado vencer. Então é por isso que Paulo falou, eu esmurro o meu corpo, reduzindo ele à escravidão. Sabe o que ele está usando ali, o termo grego? O sentido literal é uma vigilância absoluta e ininterrupta. É você estar vigiando, olhando, prestando atenção em cada movimento, atentamente, sem parar. É isso que ele fala, quando ele fala eu esmurro o meu corpo, reduzindo a escravidão, ele está falando, eu observo, eu monitoro, eu acompanho, minuto após minuto o que acontece na minha carne, para planejar, para disciplinar a minha vida, para matar a minha carne, para que ela não me governe. Amém? É isso que Paulo está falando. Então, a disciplina santa, ela não é o legalismo, ela é uma resposta de um cristão que quer viver a submissão ao seu Senhor Jesus. Eu quero viver, mas eu sei que tem uma guerra dentro de mim. Mas eu não vou ficar parado, eu não vou ser imprudente, eu não vou simplesmente viver no automático, eu vou me comportar como um general de guerra. E quando tem uma operação de guerra, o que acontece? Tem toda uma estratégia, um planejamento. Você estuda o campo, você estuda o que vai acontecer. E aí você faz um planejamento.
E você monitora aquele planejamento. Você faz revisões no planejamento. Mas você nunca tira o olho. Você nunca se desatenta. Amém? Será que nós estamos vivendo desatentos, queridos, os nossos dias? Será que o nosso tempo livre é sinônimo de eu fazer o que dá vontade? Ou eu estou planejando de forma santa, na graça de Deus, o meu tempo? Porque se o meu tempo livre, ele é dedicado para eu fazer o que eu tenho vontade, mais uma vez, nada de bom habita na sua vontade. Ah, mas eu não estou mais usando drogas, eu não estou... Tudo bem. Mas não é disso que estamos falando. A gente está falando de viver a vontade do nosso Senhor Jesus. E isso não diz respeito somente àquilo que estava lá no passado, que você foi liberto. Isso diz respeito à sua forma de viver e de contar os seus dias hoje. Ah, mas isso é muito duro, porque então quer dizer que eu não tenho mais controle sobre os meus dias? Exatamente isso. Amém? Bem-vindo ao Evangelho, bem-vindo à Bíblia. Esse é o Evangelho. É por isso que Jesus falou, calcule o custo. Quer ser meu discípulo? Calcule o custo. Amém? Para ser discípulo de Jesus, eu sou submisso à vontade dele. Qual que é o grande milagre? A vontade dele é infinitamente melhor que a minha. Amém? Então, eu me submeter a Jesus Cristo, meu irmão, é o que de melhor a gente pode fazer com a nossa vida. Amém? Mas é assim que o cristão vive. Em vigilância, em guerra, em disciplina e em submissão ao seu Senhor. Guerra contra quem? Contra o diabo? Também. Também. Mas primeiro de tudo contra você mesmo. Contra o seu próprio coração mau, pecador, sujo, corrompido. Amém? Nós devemos, assim como aqueles atletas ali que Paulo destacou, a gente tem que exercitar. Que nem um músculo. Se eu treino um músculo, ele fica forte. Ele consegue pegar mais carga. Ele fica mais esperto. Se uma hora que eu precisar dele, ele está ali, atento, né? A mesma coisa com a nossa disciplina, com a nossa atenção espiritual, com a nossa força espiritual. Quando eu disciplino, quando eu treino, quando eu exercito isso, eu vou ficando mais atento, eu vou percebendo as coisas mais rapidamente. Opa, estou percebendo que o meu coração está indo para cá, e aí já apruma de novo. Amém? Como que eu faço isso? Aí eu quero fechar aí com a parte prática da coisa, tá? Primeiro, eu quero destacar uns princípios, né, que você tem que ter em mente, tá? Quando você vai disciplinar a sua vida, você é cristão, então você tem que pegar o quê? Quais são as prioridades de uma vida com Cristo? O atleta que vai fazer arremesso com vara, por exemplo, ele vai treinar natação, corrida e pedal, como se fosse competir no triatlo? Não. Ele vai fazer todo o seu ritmo de treino, toda a sua estrutura de treino, focando principalmente nos movimentos de arremesso da vara. Então ele vai fortalecer superiores, abdômen, inferiores também, para conseguir projetar. Ele vai trabalhar muito a musculatura do ombro para não ter lesão, para não machucar. Ele vai ter tudo focado em o quê? Em um objetivo. Amém? O nosso objetivo como cristãos é viver a vontade do nosso Senhor. Não é isso? Então, toda a nossa rotina de exercício, que a gente chama de vida, vai ser construída com esse objetivo. Qual o objetivo? Viver a vontade do meu Senhor. Vocês estão entendendo? Amém?
Ou seja, Deus, Jesus, que susto, Jesus está no centro de tudo. Ele é o centro. Isso é um princípio que tem implicações práticas severas, muito importantes. Vocês vão ver já. Mas Jesus é o centro da minha rotina. Quando eu sou cristão, Cristo é o centro da minha rotina. Amém? Segundo ponto, eu vou olhar para essa rotina de acordo com essa prioridade. Se Jesus é o centro, quais são as coisas que mais importam em ordem? Porque você vai ter que, em algum momento, seu tempo e o meu tempo são finitos, eles têm um limite, não é? Em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você não vai poder colocar tudo lá. Ah, não, eu participo do culto, estou nos momentos de comunhão, leio a Bíblia, oro, tenho tempo com a minha família, e eu também jogo bola, tênis, basquete, pimbolim, boliche, faço ciclismo e participo de ações sociais. Você não vai conseguir fazer tudo isso. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E aí, quando você for abrir mão de alguma coisa, você tem que ter em mente essas prioridades. Amém? Para que o seu objetivo se cumpra no final. Percebe? Porque se eu começar a abrir mão de coisa que é prioridade, eu não alcanço meu objetivo. Ah, eu estou com pouco tempo. O atleta lá, está meio corrido, acho que eu vou parar de treinar. Mas eu vou continuar, eu vou competir na Olimpíada, mas vou parar de treinar. Porque está muito puxado, está corrido demais. Ele vai bem na Olimpíada? Não, porque o treino, pro objetivo dele, é prioridade máxima. Nosso objetivo é qual? Viver a vontade do nosso Senhor Jesus. Fala isso comigo. O meu objetivo é viver a vontade do meu Senhor Jesus. Mais uma vez. O meu objetivo é viver a vontade do meu Senhor Jesus. Mais uma vez, todo mundo junto agora. O meu objetivo é viver a vontade do Senhor Jesus. Amém? É para isso que nós estamos guerreando e disciplinando tudo. Se eu tiro prioridades, coisas, se eu abro mão de coisas que são importantes para esse objetivo, eu não alcanço ele. Eu posso prosperar financeiramente. Eu posso ter a carreira, o emprego que eu quero. Eu posso ter outras coisas, mas que não são esse objetivo do cristão, que é viver a vontade do Senhor Jesus. Estão entendendo? E, por último, para a gente entrar na parte prática, o terceiro princípio é a constância. A gente tem que ter constância. Amém? Constância significa que tudo não vai sair perfeito. Todo planejamento, principalmente na pós, eu fiz tinha um momento ali que a gente focou só na parte de planejamento estratégico. E eu lembro que uma máxima, né, que o professor falava sempre era o quê? Todo planejamento é errado. Nenhum plano é perfeito. Todo plano tem alguma falha. Ele já nasce com alguma falha. Você só não descobriu ainda qual é. Mas você vai precisar descobrir e vai precisar reajustar. E você tem que ter esse ciclo de reajuste, de revisão e melhoria do seu plano constante. Seja o que for, financeiro, rotina, o que for. Você vai ter que sempre revisar. Se você achar que você fez, está feito, beleza? Daqui a pouco ele já nem existe mais, é só letras escritas num papel e você não está fazendo nada daquilo, porque ele precisa de revisão constante. Então, a consistência, eu manter a disciplina, significa primeiro, eu entender que eu vou errar. Às vezes vai chegar o momento de fazer uma coisa e eu vou estar fazendo outra, porque eu errei. Segundo, o meu plano vai precisar de ajustes. Ou porque, na hora que eu planejei, eu esqueci, não vi, não tinha visão de algumas coisas, ou porque a minha rotina mudou. Amém?
Mudou de trabalho, por exemplo, né? Eu estava conversando com o Fabiano antes do culto ali, questão do trabalho. Mudou o horário do trabalho. Você vai ter que revisar toda a sua rotina. Não é verdade? Mudou os meus dias de trabalho. Vai ter que revisar a rotina. Então você tem que estar constantemente revisando para identificar necessidades de ajustes ou falhas que você cometeu e como você pode organizar as coisas para não falhar de novo. Amém? Mas o mais importante de tudo é que ele vai evidenciar dentro de você essa guerra. Irmão, se a gente vive no piloto automático, você não está tendo guerra dentro de você. Você só está tendo arrependimento. Eu acho que, eu espero, em nome de Jesus, entenda isso que eu estou falando. Se você vive no piloto automático, você não está lutando uma guerra dentro de você. Você já está perdendo e você vive em constante arrependimento. Poxa, eu não deveria ter feito isso. Poxa, eu não queria ter feito aquilo. E depois faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E está sempre perdendo, sempre errando. Por quê? Porque não tem disciplina. Porque não tem planejamento, vive no automático. E o que vem naturalmente de mim é mal. Só que você não foi salvo para viver em arrependimento. Você foi salvo para viver em vitória. Para viver como um vencedor. Como um vencedor contra quem? Contra o mundo? Contra o seu vizinho que liga o som às 10 da noite? Não! Contra o pecado que está dentro de você. Cristo morreu para fazer você um vencedor sobre o pecado. Sobre a morte que está dentro de você. É isso. Só que o cristão que vive no automático, que não planeja, que não revisa, que não estrutura os seus dias, ele já perdeu, ele já está perdendo. É a mesma coisa de você ir para uma guerra sem nenhum tipo de preparo, sem arma, sem armadura, sem nada. Você vai chegar lá e você vai morrer. E a maioria de nós, a maioria dos cristãos vive assim, irmãos. Vive no automático. Acorda, toma café e o dia vai indo. É o dia que te leva, não é você que governa. É o dia que te empurra para as coisas. Não é você que governa. Aí é lógico que você não vai ler a Bíblia. É lógico que você não vai ter tempo com a família. É lógico que você não vai ter tempo de oração consistente. É lógico que o pecado vai continuar te aprisionando e te maltratando, te afligindo. É óbvio. A gente precisa acordar, irmãos. Acordar. Para viver como Paulo vivia, que ele nos mostra isso na palavra, esmurrando o próprio corpo, com disciplina, rigorosa, rigor contra quem? Contra a esposa, contra o filho? Não, contra o pecado que está em mim, porque é ele o meu maior inimigo, contra o meu objetivo. E qual que é o meu objetivo? Viver a vontade do meu Senhor Jesus. Amém? Beleza, presbítero, mas como que eu faço isso? Cara, eu ia imprimir para dar na mão de cada um de vocês, mas não deu certo. Eu vou mandar no grupo, mas em nome de Jesus, quem está com papel, caneta, anota, me pede, eu mando de novo, eu tenho isso lá, porque isso aqui... Você vai seguir um roteiro, amém? Para você fazer esse planejamento da sua semana. Amém? Quem já fez isso alguma vez sabe que é luta. É luta contra o quê? Luta contra você mesmo. Amém? E quem nunca fez, esse é o caminho, querido. Porque, mais uma vez, se você vive no piloto automático, você é um cristão que vive em arrependimento, em remorso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você nunca vai, dificilmente vai ser poucas as vezes que você vai comemorar que você evitou um pecado. Você vai estar geralmente lamentando ter cometido aquele pecado.
Essa é a vida do cristão sem disciplina. Agora, o cristão disciplinado, ele consegue administrar em Deus, na graça de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, os seus dias. Amém? O que embasa isso aqui é o Salmo 90:12, não precisa abrir, só vou ler aqui rapidinho. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, a administrar os nossos dias, a ter controle sobre os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos corações sábios. Salmos 90:12. Então o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é definir um momento da semana. O ideal é que seja ou no sábado ou no domingo, para você ter um tempo de disciplina. Tá? Você vai chamar de tempo de disciplina, tempo de esmurrar a carne, tempo de obedecer ao meu Senhor. Você dá o nome que você quiser, mas você vai ter o tempo de disciplinar a sua vida. Ok? Quanto tempo eu preciso para isso, presbítero? 10, 15 minutos, no máximo. Todo mundo aqui tem 10, 15 minutos na semana? Tem? Amém. Você vai pegar 10 a 15 minutos e você vai sentar com um caderno. Aí pode ser planilha de Excel, pode ser o que você quiser. Mas básico bem feito. Pega um caderno ou uma agenda, ok? Você vai anotar, você vai escrever a sua semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aliás, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. De domingo a sábado. Vamos supor que você definiu que vai fazer isso no sábado à noite, ou no sábado de manhã. Você vai pegar de domingo a sábado. Ok? Você vai fechar a semana inteira o planejamento. Aí você vai escrever lá, você vai começar escrevendo, você vai seguir essa ordem que eu vou falar, tá? Porque a ordem reflete as prioridades do objetivo. O atleta de arremesso de vara pode parar de treinar? Então tem prioridades. A ordem aqui já está organizado nessas prioridades, ok? Beleza? Se mexer nas prioridades, o objetivo não vai ser alcançado. Eu alcanço outros objetivos, que não é o que eu estava querendo, mirando. Amém? Então, primeira coisa, você vai definir os compromissos fixos. Por quê? Porque são fixos, né? Não tem como você mudar. Então, quem trabalha com horário definido, vai definir, vai escrever lá. Então, segunda a sexta-feira, por exemplo, eu trabalho da hora tal até a hora tal. Nesse horário, você está trabalhando. Você vai trabalhar com honra, com zelo, você vai trabalhar como se fosse para Deus, como a palavra diz. Amém? Aí você vai escrever também os restantes dos seus compromissos fixos. O culto, amém? Inclusive o de quinta-feira. Amém? Fica a dica. Os cultos, as tarefas fixas que você tem. Eu tenho que levar a criança na escola, tenho que buscar na escola, tenho que levar não sei na onde, tenho que fazer isso, tarefas fixas. Esses são os compromissos fixos. Primeira coisa, compromissos fixos. Beleza? Até aqui tranquilo? Segundo ponto, você vai planejar o seu momento com Deus, seu devocional, seu tempo de secreto, seu encontro com Deus. Amém? Aí, eu sugiro fortemente que seja de manhã, porque geralmente você está com a cabeça mais livre, mais fresca, mas não existe um certo ou errado. Amém? O errado é aquele horário que você não faz. E o certo é o horário que você tem constância, que você consegue fazer. Beleza? O certo é o horário que funciona para você. Dentro da sua rotina, dentro de você. Porque isso muda de pessoa para pessoa. Mas você vai planejar. Então você escreveu lá os seus dias de domingo até sábado, né, do primeiro dia domingo até sábado, já anotou os horários fixos, compromissos todos fixos? Vai sobrar os horários livres que você tem, certo? Aí você vai anotar o devocional. Beleza? Tranquilo?
Depois de anotar o funcional, o devocional, funcional, pensando já em treino, você vai anotar o essencial. Aí o que é essencial? Repete comigo: família, comunhão com os irmãos, servir ao próximo e descanso. Eu tenho que ter esses 4 aqui. Dos 4, descanso e família vem primeiro. Amém? Eu não tenho tempo para descanso, irmão. Até agora, o que a gente anotou? Compromissos fixos e devocional. Se não sobrou tempo para isso aqui, você está vivendo errado. Olha só como é sério isso aqui. Se não sobrou tempo para agendar o essencial para o seu objetivo, quer dizer que a sua rotina já está errada. A sua rotina já não permite estruturalmente que você alcance o objetivo. E qual que é o nosso objetivo? Viver a vontade do nosso Senhor Jesus. Então, se eu não tenho tempo para minha família e não tenho tempo para descansar direito, eu preciso rever o meu trabalho e os meus compromissos fixos. Porque tem alguma coisa errada ali. Estou trabalhando demais, estou tendo compromisso fixo demais, tem que ajeitar as coisas aqui, porque é essencial, eu tenho que ter tempo com a minha família, tempo de descanso, tempo de comunhão com os irmãos e tempo de servir o próximo. Amém? E aí vem o 4º ponto, você vai fazer essa revisão, que é definir o limite. Ou seja, identifique o que precisa diminuir ou o que precisa até ser eliminado para proteger seu tempo e sua atenção, mantendo a sua vida saudável em Cristo. Amém? Então, eu gosto de jogar bola e eu gosto eu, por exemplo, faço isso. Eu tenho treino de academia e futebol durante a semana. Ao todo ali, as 2 atividades são 3 dias na semana, os horários. Beleza, planejei isso. Mas isso vem depois que eu já organizei os compromissos fixos e principalmente meu devocional e os essenciais. Eu não vou deixar de ter tempo com a minha família para ir jogar bola. Amém? Por quê? Porque senão eu estou errando o objetivo. Eu estou errando. Eu não vou deixar de ter tempo com a minha família para trabalhar. Eu não vou deixar de ter tempo com a minha família para ir para a academia, para fazer as coisas que eu quero. Amém? Mas e o tempo livre? O tempo livre você também vai planejar o que você vai fazer. Eu vou passear com a família, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Porque se você não planeja, você vai querer fazer o que está no seu coração, que não tem nada de bom nele. Aí você vai ficar 3 horas lá no Instagram, rolando lá, que daí dá até tendinite no braço, tanto fazer assim, e só enchendo sua cabeça, entulhando sua cabeça de lixo. E aí depois não sabe por que vive com tentação. Amém? Então essa definição, você vai ver o que precisa diminuir, o que precisa de ajuste. Já teve momentos na minha rotina de eu ir 4 vezes na academia. Precisei ajustar. Hoje eu vou 2 na semana. Por quê? Meu objetivo é virar o Schwarzenegger? Não. Meu objetivo é ter saúde. É ter saúde. Para ter saúde eu consigo, numa fase de vida, adequar para 2 dias de treino. Consigo. Agora, para ser o Schwarzenegger, não. Eu teria que treinar muito mais. E fora tomar os anabolizantes da vida, né? Entende? Tudo é questão de objetivo, irmãos. Objetivo. Só que na hora que você vai na academia, como é que é, Pedro? A gente está lá na academia, você começa a ver as pessoas, né? Aí começa a entrar na cabeça, você fala, nossa, cara, eu tô pequeno, né? Precisava dar uma encorpadona, ficar machão. Aí você já começa a querer entrar naquele... Está saindo do objetivo. Nossa, eu vou lá jogar bola. Nossa, mas é gostoso jogar bola, né, cara? Olhei pro John só à toa, não foi sem querer, viu, irmão? O olhar bateu aí, não entendi por quê.
Nossa, vamos organizar um time de futebol, vamos competir no campeonato, vamos não sei o quê, e fazer camisa, e faixa, e está saindo do objetivo. Está entendendo, querido? Nosso coração é mau, eu falei no começo. Se a gente não entender isso, que o seu coração é mau, e o que vem naturalmente, automaticamente dele é mau, é corrompido, nosso coração, como diz Lutero, é uma fábrica de ídolo. Uma fábrica de ídolo. Amém? Você vai pegar o futebol, você vai pegar a academia, você vai pegar a pesca, você vai pegar tudo que é bom, e vai idolatrar. Idolatrar. O que é idolatria? É eu colocar no lugar das coisas essenciais e do devocional. Olha que prático. Não é prático? Eu estou idolatrando alguma coisa porque o meu pensamento, ele vagueia nos horizontes. Não, quando que eu estou idolatrando uma coisa? Quando ele ocupa tempo de coisas essenciais para o meu objetivo, que é viver a vontade do meu Senhor Jesus. Quando eu ponho outras coisas no lugar das prioridades, essas coisas são ídolos. É simples. Amém? Só que eu não vou saber isso, eu não vou saber que isso está acontecendo, se eu não tenho uma rotina, se eu não tenho uma disciplina, se eu não planejo, não conto os meus dias. É só na hora que eu estou fazendo isso aqui, que eu enxergo, que eu entendo o que está acontecendo com o meu tempo. Se eu não faço isso aqui, eu não enxergo. Você gasta tempo e dinheiro sem perceber na onde está indo. Porque você simplesmente vive. Amém? Definiu os limites, revisou, viu, passou um pente fino, 2, 3, 4 vezes. Agora eu entendo que está nas prioridades do meu objetivo, que é viver a vontade do meu Senhor Jesus. Então agora eu entendo que está nas prioridades. Beleza, aí vamos embora, vamos pôr em prática. Começou domingo. Beleza, domingo à tarde, passei em família. Nossa, mas eu estou com sono, rapaz. Vontade de ver um filme. Uma sessãozinha da tarde aqui, ó. Nossa, não estou afim. É isso que vai acontecer com você. Você vai perceber que na hora de fazer uma coisa, você quer fazer outra. Amém? Na hora do seu devocional, você vai querer dormir. Ou você vai querer assistir televisão. Na hora de estar com a família, você vai querer jogar bola. Na hora de jogar bola, você não vai querer estar com a família, né? Você vai querer jogar bola mesmo, né? Isso que é interessante da nossa carne, né? Na hora de fazer o que a gente quer, a gente vai, que é uma delícia, né? Entende? Só que aqui está a verdadeira liberdade. E é isso que eu falo para vocês. A verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero no momento, é fazer o que eu quero rumo ao meu objetivo. Que na maioria das vezes vai ser diferente do que eu quero fazer no momento. Só que eu vou morrer falando isso para vocês, eu vou morrer batendo nessas teclas, toda vez que eu ver um hábito, eu espero que vocês façam isso comigo também. Toda vez que eu ver uma coisa boa, um hábito bom, roubando o tempo de vocês, eu vou chegar, vou ser chato. Eu vou falar, irmão, você está sendo roubado. Está acontecendo isso aqui, estou percebendo. Revisa, varão. Por quê? Porque eu não quero que você nem eu chegue lá nos nossos 70, 80 anos e a gente olhe para trás e fala, poxa vida, eu gastei todos esses anos com coisas que não tinham nada a ver com o objetivo da fé que eu queria alcançar. Eu quis uma vida, mas eu vivi outra vida. E é isso que acontece sem disciplina. Amém? Então, você vai começar a pôr em prática esse plano. Você vai acordar segunda de manhã, a primeira coisa que você vai fazer, lavou o rosto ali, tirou a ramela dos olhos, você vai pegar esse papelzinho na mão e vai olhar, deixa eu ver o que eu tenho para fazer hoje. O que eu planejei junto com o Espírito Santo para fazer nesse dia. Tem esse detalhe, tá? Eu ia falar na revisão, mas
também no primeiro momento aí de elaboração. Ora. Está na primeira linha aqui do plano. Ó. Ore e planeje. Você disciplina a sua semana em oração, junto com o Espírito Santo. Pedindo para Ele conduzir, para Ele organizar as coisas, junto com você. Amém? Aí chegou na segunda de manhã, você vai pegar lá o papelzinho e vai olhar. Hoje eu vou levar minha filha no balé, aí tem não sei o quê. Eu tenho esse tempo aqui que é o meu devocional que eu planejei para hoje. Aí você vai estar atento no relógio, você vai contar os seus dias, você vai governar o seu tempo. Não, beleza, fui buscar o balé, encontrei uma mulher lá totalmente aleatória, que eu nem sei quem é. Tudo bem, começa a conversar. É uma conversa que está fluindo, o Espírito Santo mostrou que amém, glória a Deus. Agora, não é, beleza, tchau, tchau. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Que eu tenho um horário reservado com o Senhor. Agora chega em casa, poxa, fiquei lá conversando, olha, mas não foi culpa minha, né? Estava lá conversando com a mulher, né? Quem sabe Deus não usa esse tempo. Olha as prioridades. Vocês estão entendendo? Irmãos, isso acontece todo dia conosco. Todo dia. A gente é roubado todo dia. Aí beleza, você foi vivendo a sua semana inteira assim. Chegou no sábado, de novo, naquele tempo de planejamento, você vai sentar e você vai olhar como que foi a minha semana. Ela fluiu da forma que eu esperava? Ou teve coisa que não funcionou? Aí você começa em oração, fazer os ajustes, fazer os refinamentos. E você vai fazendo toda semana esse refinamento, esses ajustes. Amém? No começo, vai parecer que você está preso naquele papel que você fez. Mas, na verdade, você precisa entender, você precisa olhar mais de cima. E entender que nós vamos sempre cumprir a vontade de alguma coisa. Ou do pecado que está em nós, a lei da carne que Paulo falou em Romanos 7, que nós lemos, ou da palavra de Deus. Amém? Quando você em oração organiza a sua rotina, você está planejando o objetivo que é viver a vontade do seu Senhor. Seguir as prioridades, devocional, família, descanso, comunhão, serviço ao próximo. Amém? Você está organizando. Isso é liberdade. Porque é isso que a gente quer. Não é isso que a nossa carne quer. E na hora que você olhar para o papel na segunda de manhã, que você está doido para dormir mais, você vai sentir que é prisão. Você vai falar, nossa, mas eu tenho que seguir. Porque a sua carne não quer aquilo. Para ela é prisão. Mas para o seu espírito não. Para o seu espírito é liberdade. Porque você está vivendo de fato o que você quer em Deus. Eu esmurro meu corpo e o reduzo a escravidão. A sua carne vai gritar, vai chorar, vai espernear, porque ela está sendo escravizada pelo seu espírito que vive em Cristo Jesus. E ela está sendo obrigada a não cumprir aquilo que ela quer. Amém? Só que o pior inimigo é você. É você. Satanás também vai lutar contra, vai fazer de tudo, vai mandar a gente bater na sua porta, vai fazer de tudo. Só que entenda que o maior inimigo é você. Você vai querer sabotar isso, você vai querer esquecer, abandonar. Amém? Fique em pé.